Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer um vídeo sobre Cogna. Pra você ter uma ideia, tá? Faz bastante tempo que eu não trago um vídeo da atualização sobre essa empresa, né? Eu tenho essa empresa na minha carteira, é a empresa que mais valorizou, e eu tenho mudado um pouco a minha opinião a respeito da empresa, a respeito da velocidade de recuperação da empresa. Então eu tenho me tornado menos otimista quando eu tava. Eu achava que Cogna se recuperaria muito mais rápido do que, na minha opinião, de fato vai se recuperar. Não acredito que a empresa vai falir, não é isso, tá? Eu ainda continuo com a minha posição, apesar de eu ter essa desvalorização bem grande. Pra você ter uma ideia, a Cogna tá mais ou menos aí nos seus R$2, meu preço médio é ali em R$6,90. Então eu tô de fato perdendo, a maior desvalorização da minha carteira, e aí eu me torno, nesse momento, um pouco menos otimista com a recuperação da empresa. De novo, não é que eu não acredito que isso vai acontecer, só que eu acho que vai acontecer de uma forma mais lenta do que eu esperava. Não vou me desfazer da posição, tá? Não é uma quantidade de grana assim tão expressiva a ponto de eu falar, pô, poderia alocar essa grana em outra empresa, em outro projeto e ganhar o dinheiro para cobrir minha perda. Não acho que seja interessante, não é uma grana tão relevante assim para mim, então eu continuo com a posição montada. Agora, o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou mostrar para vocês um pouco sobre o resultado do terceiro trimestre de 2021, para a gente dar uma olhada no que veio e te ajudar, obviamente, com as informações aqui, para se você por acaso tem Cogna ou tá pensando em investir na empresa, porque você tenha mais informação aí para investir, beleza? Lembrando, eu continuo comprado na empresa, não acho que a empresa vai acabar, só me tornei um pouquinho menos otimista na questão de retomada de crescimento. Beleza? Mas isso é normal, tá? Cada um tem a sua taxa de investimento, ela pode ir mudando, conforme você vai trazendo mais dados, né? Vai fazendo a análise, você pode ir mudando um pouco a sua opinião. Óbvio, se eu chegar num dia e falar assim, olha, pra mim Cogna já era, eu vou vir aqui, vou fazer um vídeo pra vocês e vou mostrar que eu tô me desfazendo da posição. Não é o caso, pelo menos não por enquanto. Beleza? Ó, se liga aqui na minha tela. Então, no terceiro TRI de 21, as margens melhoraram. Isso foi interessante, tá? É bom quando as margens melhoram, mas isso não foi suficiente para acabar com o prejuízo. A empresa registrou um prejuízo de 122 milhões de reais nesse trimestre. Em termos aqui de receita, EBITDA e lucro, foi bastante parecido às projeções aqui do analista, né, responsável por isso, e do mercado em geral. Então, isso não assusta muito. Já era meio que esperado que a empresa fosse ter ali um prejuízo, já era esperado que a empresa não crescesse da forma como antigamente a gente esperava. O resultado veio fraco, mas poderia ter vindo bem pior. Então isso pelo menos já é um ponto positivo. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui junto com vocês para ficar um pouco mais fácil. Então reportou o resultado, tá? Receita acima da expectativa do mercado, como vocês puderam ver aqui, mas com lucro abaixo do esperado, como vocês puderam ver aqui também. Então veio basicamente 1,2 bi ali de receita líquida, dá 7% abaixo do mesmo período do ano anterior, ou seja, um decrescimento. Apesar do aumento de 8,5% da base de alunos. Então você fala, porra, como que a receita vem acima, mas a base de alunos... como que a receita vem abaixo, mas a base de alunos aumenta? Isso é em questão do ticket médio, tá? Então tem uma pressão da concorrência, é um setor que está cada vez mais concorrido, então tem essa pressão do ticket médio, as empresas acabam cobrando menos, beleza? E aí, obviamente, né, a gente tem a base EAD, que é muito mais barata, né, que paga por mensalidades muito mais baratas do que o presencial. A provisão para crédito de liquidação duvidosa, que a gente chama de PCLD, diminuiu, tá? Queda de 35,7%, isso é interessante, e 43,7% ano contra ano, beleza? Aliado à expansão do segmento EAD e à melhoria da carteira de recebíveis da companhia, a margem EBITDA apresentou um aumento de 1,9 ponto percentual. Isso também é interessante, tá? Isso também é bom para a empresa. Ainda assim, abaixo do esperado. É aqui que está o grande problema. O que faz, na verdade, os preços das ações mexerem? Basicamente, oferta e demanda. São as pessoas querendo comprar e as pessoas querendo vender, tá? Então, mesmo que a empresa às vezes cresça ou que melhore certa margem ou certo indicador, se isso vem abaixo da expectativa do mercado, isso mostra que, de certa forma, o mercado estava mais otimista, estava com uma expectativa mais alta do que o que de fato a empresa tem entregado. Isso causa uma pressão vendedora nos papéis. Por isso que a gente vê, às vezes, a empresa reportando crescimento, por exemplo, mas no dia seguinte a ação caindo pra caramba. Isso é muito ligado a estar abaixo da expectativa do mercado como um todo, tá? A alta taxa de juros também levou a um resultado financeiro de 18,7% ano contra ano mais alto, impactando negativamente o lucro líquido da companhia. Então, como você sabe, as dívidas estão atreladas ali, algumas dívidas, né? A gente não tem aqui a quebra da dívida, provavelmente ali a taxa Selic, quando a gente tem um aumento dessa taxa, a gente tem a dívida ficando cada vez mais cara, o que acaba prejudicando ali o resultado financeiro da companhia, beleza? E que obviamente vai prejudicar o lucro também. Então aqui só para vocês terem uma noção, vou dar um zoom aqui porque tá meio pequeno na tela. Ó, se liga. O que veio, tá? O que veio no terceiro TRI de 21 em termos de alunos, tá? 936. O que era, tá, no segundo TRI de 21? 876. Então a gente teve um aumento de 8,5% ano contra ano, beleza?
6,8% trimestre contra trimestre, então terceiro tri com o segundo tri, 8,5% ano contra ano. Aí você fala, porra, beleza, foi o que eu expliquei, o base de alunos aumentou, mas a receita caiu muito por conta da pressão da concorrência e do ticket médio menor. As pessoas estão mais no EAD, tem a pressão da concorrência, tá pouco no presencial. Isso prejudica um pouco a Cogna, beleza? Em termos aqui, como você pode ver, de lucro líquido, então a gente tem o prejuízo, tá? Um prejuízo líquido, obviamente, depois do ajuste aqui, fica um pouquinho menor, 122 milhões, mas é um prejuízo ainda maior, tá, do que a gente via no tri anterior, tá? Isso é bem maior do que no tri anterior. E mais ou menos, vamos dizer assim, que mais ou menos ajustado, quase que igual ao ano passado. Então, do ponto de vista operacional, acho que é legal de falar, tá? Percebe um foco maior da companhia no segmento EAD, a margem é superior ao presencial. Porém, como eu falei, o ticket médio é inferior, então a empresa acaba ganhando menos dinheiro, a receita acaba sendo um pouco menor, tá? Tal efeito foi percebido pelo aumento de 40,3% ano contra ano na captação de alunos, tá? Como eu falei para vocês, mas a receita continuou caindo ali. Tá? O segmento presencial, que era algo muito importante para a Cogna, teve uma queda de 18,6% no número total de alunos, tá? Apesar de uma captação 24,5% maior do que no ano anterior. Mas óbvio, né? Claro que seria maior porque o ano anterior foi um ano extremamente outlier, vamos dizer assim. Foi um lockdown ferrado, o começo de uma nova pandemia que ninguém conhecia. É claro que a base de comparação seria bastante fraca, então era normal que a gente visse certo crescimento nessa parte. Beleza? Alguns pontos positivos, vamos citar aqui. Crescimento digital, tá? O EAD é importante, acho que vem para ficar. Tem esse problema da questão do ticket médio. Estrutura de capital da companhia, tá? Baixa alavancagem financeira, tá? Então, basicamente, a gente tem um controle nessa questão do endividamento. Crescimento de outras receitas, então a gente tem um aumento de 14,3% ano contra ano na receita relativas às vendas do Programa Nacional do Livro Didático, tá? Que é o PNLD. As pessoas acabam conhecendo um pouco pela sigla, mas é legal que eu fale o nome inteiro, é legal colocar aqui para você que não entende um pouco. E a carteira de recebíveis, tá? Teve uma queda no prazo médio dos recebíveis da Vasta, que é uma subsidiária, vamos dizer assim, ali da Cogna. Pontos negativos, ticket médio como eu comentei, isso faz uma pressão muito grande na receita, então mesmo crescendo aluno, mesmo subindo aluno, você tem uma receita cada vez menor. Evasão segue em patamares elevados, ou seja, as pessoas saindo, né, parando de pagar, deixando de lado as suas matrículas. A captação no presencial ainda é inferior aos níveis pré-pandemia, então isso não retomou ainda, por isso que eu falei no começo do vídeo, eu acho que talvez essa retomada, que eu esperava que fosse mais rápida, leve, né, e deva demorar um pouco mais, né, e o cenário macroeconômico também é bastante adverso. Então qual que é a grande ideia aqui, tá? Eu continuo comprado em Cogna, eu acho que talvez o crescimento venha um pouco mais lento do que eu esperava, não tem muito problema, tá? O que eu gosto de ver e o que eu preciso acompanhar agora é como que a Cogna vai lidar com todo esse cenário que eu comentei e como também os concorrentes vão se posicionar, né? Às vezes pode chegar no momento que eu falo assim, olha, Cogna não tem mais jeito, eu vou tirar o capital aqui, vou realizar um prejuízo e vou colocar, por exemplo, num concorrente ou em outra empresa. Isso pode acontecer? Pode, ninguém tá imune disso daí. Mas, por enquanto, eu não realizei esse prejuízo, não vou, tá? E venho a comunicar a vocês aqui caso eu faça isso, beleza? Comenta aqui embaixo se tem Cogna, se você acredita nesse negócio, ou se você por acaso já teve e não tem mais, ou se você nunca teve. Comenta a sua opinião aqui que vai ser muito legal de saber, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, até mais, fui!